Nessa nova unidade, vamos trabalhar com os números inteiros. Os números inteiros são os números naturais mais os seus simétricos. Nós temos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Podemos representar o conjunto dos números inteiros numa reta. Tomamos um ponto e associamos a esse ponto o número 0. E a partir daí, cada ponto da reta fica associado ao número inteiro. E nós temos menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3 e assim por diante. O 3 é o simétrico o menos 3 é o simétrico de 3, ou vice-versa, ou o 3 é simétrico de menos 3. O menos 2 é o simétrico de 2, ou o 2 é simétrico de menos 2, e assim por diante. X é simétrico de menos x. Nós temos também a ideia de módulo. Módulo de um número é a distância do ponto que representa esse número até o ponto associado ao zero. Por exemplo, o módulo de menos 3 é 3. É a distância do ponto que representa o 3 até o ponto que representa o zero. Módulo de menos 3 é 3. Módulo de 3 é 3. Módulo de 0, a distância vezes 0, é 0. De forma geral, nós podemos dizer que módulo de um número x é igual a x se ele for maior ou igual a 0. E vai ser o seu oposto, menos x, se for menor do que 0. Vejamos as operações com números inteiros. Nós temos a adição. Na adição de números com o mesmo sinal, sinais iguais, soma-se os módulos e repete-se o sinal. Vejamos exemplos. O mais 3 somado com mais 2, mesmo sinal, resulta em mais 5. O menos 3 somado com o menos 2, mesmo sinal, resulta em menos 5. Se os sinais são diferentes, subtrai-se o de menor módulo do de maior módulo e dá o sinal do maior módulo. Ou seja, menos 3 somado com mais 2, nós fazemos a diferença e dá-se o sinal do menos 3, portanto o sinal negativo. Temos o resultado menos 1. Outro exemplo, mais 3 somado com menos 2. O número de maior módulo é o 3, prevalece o sinal do 3. A diferença é 1, portanto o resultado mais 1. Portanto, sinais iguais, soma-se os módulos e repete o sinal, sinais diferentes, subtrai-se os módulos e dá o sinal daquele que tiver o maior módulo. Vejamos a representação da operação de adição na reta. Por exemplo, mais 3 somado com mais 2. Nós temos mais 3 da esquerda para a direita e mais 2 também de esquerda para a direita. O total nós temos mais 5. Outro exemplo, mais 3 somado com menos 2. Nós temos o mais 3 da esquerda para a direita e menos 2 da direita para a esquerda. O resultado final, mais 1 para a direita. Nós temos menos 3 somado com menos 2. Nós temos o menos 3 da direita para a esquerda, somado com menos 2 também da direita para a esquerda, e nós temos o total menos 5 da direita para a esquerda. Vejamos a operação de subtração. A subtração pode ser substituída por uma adição. Subtrair x equivale a somar o seu simétrico menos x. Vejamos, menos o x equivale a somar o menos x. Menos subtração do menos x equivale a somar mais x. Vejamos alguns exemplos. Mais 3 subtraído de mais 2. Ao invés de subtrair mais 2, nós vamos somar com o seu simétrico menos 2. Temos, portanto, mais 3 somado com o menos 2, o simétrico, o que resulta em mais 1. Outro exemplo. Mais 3 subtraindo menos 2. A operação de subtração do menos 2 pode ser substituída pela adição com o simétrico. Nós temos mais 3 somado com o mais 2, resultando em 5, ou mais 5. Menos 3 subtraído de mais 2. Podemos substituir por menos 3 somado com o menos 2, o que resulta em menos 5. Finalmente, menos 3 subtraindo menos 2 resulta em tomar o menos 3 e somar com o mais 2, resultando em menos 1. Vejamos a operação de multiplicação. Na multiplicação de dois números inteiros, efetua o seu produto dos módulos e, se os fatores têm sinais contrários, dá-se o sinal negativo para o produto. Vejamos,
menos 3 vezes ou mais 2, sinais diferentes, efetua-se o produto 3 vezes 2 e o sinal vai ser negativo. Se os fatores têm sinais iguais, efetua-se o produto e dá o sinal positivo para o produto. Vejamos, menos 3 vezes menos 2, efetua-se o produto, 3 vezes 2, 6, e como os dois sinais são iguais, nós temos o produto positivo. Vamos representar a multiplicação no plano cartesiano. Vejamos alguns exemplos. No plano cartesiano, temos 1 vezes 1 é representado por uma unidade de quadrado, que significa uma unidade de produto. Temos a representação no plano de 1 vezes 1, que é igual a 1. Aquele quadrado, portanto, representa uma unidade de produto. Um outro exemplo, 2 vezes 3. 2 vezes 3 está representado por 2 no eixo das abscissas e 3 no eixo das ordenadas. Observamos que nós temos 6 unidades de produto. Nós temos 3 vezes 2. 3 na abscissa e 2 na ordenada, nós temos também 6 unidades de produto. Outro exemplo, 3 vezes menos 2. 3 nas abscissas e menos 2 nas ordenadas, nós temos o resultado menos 6. Menos 3 vezes 2, nós temos o menos 3 na abscissa, 2 na ordenada e temos o resultado menos 6. E finalmente, menos 3 vezes menos 2, nós temos o menos 3 nas abscissas e menos 2 nas ordenadas, o resultado mais 6.